Estamos voltando com nossas conversas que hoje aproveita para projetar, especular, cogitar o que vai acontecer com a Rio+20 que está começando hoje no Rio de Janeiro. Na sua opinião, Francisco Milanês, qual vai ser o tema predominante? Olha, o tema predominante será a economia verde. E essa disputa de conceito, digamos assim, que está por trás dela. Porque a economia verde vem nessa ideia de que dá para poluir menos para continuar crescendo. E não é verdadeira, porque a reforma é mais profunda. Nós não podemos continuar crescendo, podemos continuar nos desenvolvendo. Porque desenvolver não tem nada a ver com crescer, Lazia. E eu te dou um exemplo. Todos vão lucrar com a sustentabilidade quando nós fizermos uma coisa séria. O dinheiro que nós gastamos hoje não é em prioridades. Nós passamos a vida trabalhando por produtos que nunca conseguimos ter uma casa montada, porque estão sempre estragando. Então nós somos escravos, cada vez trabalhamos mais horas para ter uma vida cada vez mais frustrada, porque estamos sempre perdendo. Se nós tivermos mais durabilidade, pagaremos um pouco mais caro por esses produtos, mas vamos conquistar as coisas e sentir a conquista. Nós, a saúde, por exemplo, melhorando a qualidade da água, melhorando a poluição, nós vamos recuperar a saúde. As pessoas estão com doenças degenerativas, sofrendo. Não adianta ter dinheiro e morrer e sofrer a vida inteira com doenças degenerativas. Esgoto sanitário. Exatamente. E a poluição atmosférica, idem. Então, quando a gente revê a vida, que a sustentabilidade é revisar a vida, é pegar a nossa casa e dizer assim, bom, eu posso captar água, eu posso reutilizar água cinza no banheiro, eu posso gastar menos água, eu posso botar uma plaquinha solar e diminuir a minha conta elétrica no fim do mês, eu posso botar um aquecimento solar e praticamente zerar a minha água só com um aquecimento complementar para dias muito frios e tal. Então, eu posso fazer. O que isso vai me dar? Vai me dar menos gasto, né? Em longo prazo eu faço investimento, se paga normalmente em 1 ano, 2 anos, se pagam os investimentos em sustentabilidade. Eu vou ter uma vida mais solta, não vou ter que trabalhar 24 horas por dia, chegar em casa e ainda ficar no computador para completar, deixar de ver os meus filhos. Eu vou para as essencialidades, porque nós estamos produzindo muita porcaria nesse mundo. E nós não precisamos de porcaria para ser feliz. Aliás, as porcarias até atrapalham. Nós temos que ver as essencialidades, que são saúde, é divertimento, é namorar, é ter amigos, e ter uma excelente alimentação, uma excelente água para beber, e aí nós vamos ter saúde, vamos gastar muito menos em planos de saúde, etc. Professor Paulo César Carvalho. Eu acho que um foco importante, né, acho que uma discussão importante que a gente tem que ter é esse princípio de conservação versus produção. Eu acho que o entendimento geral é esse, e eu acho que isso é um equívoco, na minha opinião, né? Eu acho que, inclusive, a interpretação dos países que não estão vindo, né, é nesse sentido também, que isso significaria um custo, né? E eu acho que isso não são coisas mutuamente excludentes, né, de forma alguma. De novo, né, nós mencionamos o plantio direto como uma tecnologia do setor agrícola. Ele é um exemplo disso. Ele é um exemplo que a longo prazo ele significa menos custo com mais produção e mais conservação. Ou seja, se a gente colocar isso no setor de serviço, setor industrial, as tecnologias elas podem responder a isso. Não são coisas excludentes, né? E para mim esse é um conceito fundamental que precisa avançar nessa reunião. Rafael Gelser. Bom, eu acho que um fator que deve ser debatido na Rio+20 de uma forma bastante clara e com objetivos práticos deve ser como é que a gente consegue conciliar o desafio de ampliação de qualidade de vida, de ampliação de DH, de ampliações de índice de desenvolvimento humano, com a biocapacidade do planeta se regenerar. Interessante. Ou seja, com a capacidade do consumo de recursos. Se a gente analisar hoje, segundo a Global Footprint, que é um organismo internacional que mede a pegada ecológica dos países, ele tem uma metodologia própria para isso, que está sendo utilizada, inclusive, como os países utilizam o PIB como análise de mercado para alguns países hoje no planeta. Absolutamente todos os países que têm um IDH elevado, eles não são sustentáveis em termos de consumo de recursos naturais. São dependentes. Sim, eles estão acima, são importadores, eles consomem. Se a gente pegasse toda a população do planeta e tivesse um consumo de recursos naturais compatíveis com esses países que têm o IDH elevado, a gente teria um país que seria insustentável.
Então, se a gente analisar, às vezes, países que a gente tem como referência, Suécia, Suíça, eles têm um consumo de recursos naturais que são incompatíveis. Um detalhezinho aí. Então, isso é um desafio muito grande. Sobre o IDH. Pelo que se sabe, o IDH é baseado em 4 fatores: educação, saúde, renda média e mortalidade infantil. Não se fala para avaliar, para examinar, para analisar o IDH, a sustentabilidade do país. É que essa questão do IDH é exatamente por isso que há isso, entendeu? Países com alto IDH, senão ele não teria um alto IDH. Se houvesse análise ambiental dentro do sistema, ele estaria abaixo do nível crítico, do nível médio, que seria o suportável do planeta. Então, a gente hoje a gente não tem índices no planeta que façam uma análise completa. Os índices, eles são PIB, análise econômica, IDH, análise mais voltada para a questão social. Então a gente tem que pegar e desenvolver um sistema que contemplasse os três, porque daí tu teria um nível, tu não teria que fazer comparativos entre bases diferentes. Tu teria como ter um índice onde o país estaria ranqueado ali, analisando todos os fatores. E isso é um grande desafio no nosso planeta como um todo. Por quê? Porque não existe uma metodologia específica para isso. Mas vai se tentar pautar isso. Isso é um ponto positivo da Rio+20. Vai se tentar pautar justamente essa mudança. Quem é que faz a pauta? É o Brasil? Não, também, porque o Brasil... Não, é a ONU. A ONU é que traz. O Brasil ajuda porque o receptor tem muita influência. Anfitrião, ele preside. Tanto que o combate à pobreza entrou por influência do país. Mas a ONU traz a pauta. Por só influência. E a florestas quase não entrou por influência do Brasil. Exatamente. Entrou por pressão da sociedade. E as mudanças climáticas não entrou por um consenso geral. Ninguém quis. O Brasil está fazendo um mau serviço aí. Ele tá tentando cada vez mais puxar o tema para a pobreza e não para o meio ambiente. E isso acontece. Repita isso aí. O Brasil está tentando, e está continuando, tentou e conseguiu em parte, e vai tentar fazer isso até o final da Rio+20, pautar o máximo possível a Rio+20 para a pobreza e não para o meio ambiente. Agora, isso é por quê? Porque isso aí dá mais voto? Não, porque o Brasil fez um trabalho bom nisso. Isso aí é uma política mais importante. É uma questão do resultado de curto prazo. Porque tem para mostrar. Porque o Brasil o Brasil pode mostrar muito melhoras nessa área, mas muito pouco na área ambiental. Pelo contrário, ele pode mostrar mais retrocesso. Hoje a Dilma inaugurou o pavilhão do Brasil, né, lá junto ao Rio Centro, mostrando as maravilhas que estamos fazendo. É um lugar interessante para investigação. Mas, de qualquer forma, o que nós não temos hoje em dia por exemplo, o outro tema-chave da coisa é governança. Ora, se os vários principais players não veem os chefes de Estado aí, a ONU, não sei com que grau de ingenuidade, quer fazer um organismo que consiga pressionar os países a cumprir as convenções que assinam. Ora, quem é a associação de países que vai criar um espaço para burocratas pressionar os próprios países? Quem é que vai assinar essa coisa de governança? Isso não existe. O que nós temos que fomentar, e que de certa forma a Rio 92 fez, é a consciência dos cidadãos planetários pressionarem seus países para fazer as coisas, e não a ONU ter um poder que nunca vai ser dado pelos países para poder pressioná-los. E eu imagino também que é um alinhamento de objetivos. A grande questão da Rio+20 também é o quê? É a mesma coisa quando a gente se reúne dentro do condomínio do prédio, por exemplo. Tem ações isoladas, cada um fazendo uma ação. Quando a gente se reúne numa reunião de condomínio, o que a gente faz? A gente alinha ações para a gente conseguir chegar nos objetivos num prazo mais curto, com maior eficiência e maior otimização dos recursos. Quer dizer, a máxima da administração está aí dentro. Né? Recursos escassos, necessidades ilimitadas. E o planeta é assim. Mas a gente sabe que tem uma inverdade por trás. Os Estados Unidos, que era o grande produtor de CO2, hoje tem a China. A China foi descoberto, falseou os dados, inclusive, né? A China superou os Estados Unidos já na liberação de CO2 na atmosfera. Mudança climática e gasto de energia, por consequência. Bom, eles acham que não podem mudar a estrutura e conseguir se desenvolvendo fazendo de forma sustentável. Por isso eles melam com o seu poder todas as mudanças que são propostas pelos países. Então nós temos assim, eu quero continuar gastando muito, eu não quero passar a ser... Os Estados Unidos perdeu a liderança. Os Estados Unidos, em 87, eu estava na Rio+5, em Nova York, e eles lançaram dentro da ONU um carro elétrico da Chevrolet. Eles lançaram o carro lá, totalmente elétrico, por causa da Califórnia, as leis da californiana e tal,
Eles destruíram esses carros em 2004, recolheram e destruíram contra os donos. Quer dizer, eles estavam na frente do carro elétrico no mundo, deixaram o Japão passar, os chineses estão passando e troço, por uma falta de visão, por uma dependência ou uma ligação econômica com a indústria do petróleo. Mas aí tem uma coisa importante, só uma coisa fundamental. Vai ser tentar pautar essa mudança de ver se um país é mais ou menos desenvolvido só por causa do PIB, ou seja, só crescimento econômico ou só IDH. Então vai se tentar colocar a variante ambiental, isso é muito importante. Nos Estados Unidos a gente tem que só cuidar uma coisa, é o único país verdadeiramente federativo. Existem cidades e estados americanos muito avançados no quesito de sustentabilidade, para dar inveja a qualquer outro país no mundo. Que inclusive assinaram o protocolo de Kyoto. Muito bem lembrado. E o Obama, eu não estou aqui querendo defender ninguém, mas o Obama tem uma pauta muito ecológica que só não consegue avançar por causa do Congresso americano, mas ao menos tem um presidente, ou seja, a sociedade americana, em boa parte, se não em maioria, tem uma preocupação ambiental muito grande. Evidente. Muitos jovens americanos, assim, é impressionante que estão deixando os carros e usando bicicleta. Eu estou falando dos Estados Unidos, hein? Claro. A alimentação orgânica cresce enlouquecidamente. Bom, a alimentação orgânica nem se fala, e aqui um erro nosso. A Argentina produz muito mais alimentação orgânica do que o Brasil. A Argentina. Nós temos apenas, isso avançou muito já. Nós já temos algum supermercado de orgânica no Rio Grande do Sul? Não temos. Temos armazéns. Todos eles têm áreas de produtos orgânicos específicos. Ele está falando específico. Só. Nova York tem imenso supermercado só de produtos orgânicos. Washington tem, Miami tem, Washington tem. Que eu conheço. Mas a gente não pode desprezar assim uma sociedade. Eu não estou defendendo sociedade nenhuma, mas há uma parcela significativa da sociedade americana que, olha, pauta muito bem isso aí. Beto, mas tu estás tocando uma coisa impressionante, que eu acho importantíssima, foi muito bom ter colocado, porque existe hoje uma dissociação total. Uma coisa é o povo americano, povo maravilhoso, extremamente consciente, produzindo tecnologias alternativas em grande quantidade. Outra coisa é o governo americano. Mesma coisa que o Brasil. O povo brasileiro, 80% não quer preservar as florestas. E o Congresso está aprovando uma lei que destrói. Por isso a importância da Rio+20 quanto ao alinhamento desses objetivos. Quer dizer, tu pegar e estruturar um alinhamento, organizar e otimizar recursos e ter resultados. Como fosse um condomínio. Depois do intervalo começa o bloco, tá? Tá bem. Para nós regular bem aqui. Bom, estamos discutindo aí o que vai dar, o que vai acontecer ou não vai acontecer, e cotejando com a situação brasileira e China e Estados Unidos, porque é o assunto do dia. E durante vários dias os noticiários vão dar grande destaque a Rio+20. Voltamos.